Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho falado acerca dos acontecimentos que precedem o arrebatamento da igreja. Quero dar continuidade. Eu não sei quanto áudio estarei gravando, amados irmãos, mas aquilo que o Espírito Santo for me dando, me concedendo, e aquilo que também eu tenho estudado e buscado as referências, pois o Espírito Santo só usa aquilo, conhecimento que você adquire. Ele unge esse conhecimento e nos leva a transmitir a sua palavra. Eu quero vos falar sobre as atitudes de um servo fiel antes a volta do Senhor Jesus. Amados, ter uma vida irrepreensível, isso só é possível na vida de um cristão através do poder redentor e libertador e purificador do sangue do Senhor Jesus. Mediante a fé, temos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, não dava lugar ao pecado, não dava lugar à repressão, à censura ou à crítica, porque ele procurava manter-se fiel, irrepreensível diante de Deus. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda a boa consciência. Atos 23, verso 1. No capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele exorta os crentes a serem também irrepreensíveis, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, e seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele estava preparando a igreja de Tessalônica para o dia da vinda do Senhor, pedindo que a igreja mantesse irrepreensível, tanto de espírito, alma, como corpo. Isso ele exaltando a igreja, para que a igreja mantesse irrepreensível diante de Deus. Não somente manter o seu corpo físico, que é visível, que deve ser conservado puro, mas também o nosso próprio espírito e a nossa alma, parte invisível também, deve ser conservado correto na presença de Deus. Há crentes que são como os sepulcros caiados, pois o seu interior muitas vezes tem a aparência de um verdadeiro cristão, mas no seu exterior tem a aparência de um verdadeiro cristão, mas o seu interior é sujo, a sua alma está poluída, o seu espírito está poluído, há somente podridão dentro da sua alma. Pessoas são arrogantes, são invejosos, são amargurados, são cheios de ódios. E o cristão ele precisa manter-se irrepreensível na presença de Deus, não dar lugar à carne. Atualmente muitos crentes estão se aproveitando da liberdade cristã para dar a ocasião à carne. Muita igreja não passa de clubes religiosos, onde não se vê compromisso em santidade. Ficam inchados, ficam soberbos. Muitas vezes a igreja está cheia em número, porém não cresce na graça, no conhecimento de Deus. Não se esqueça de que em breve Jesus virá, e aquele que anda segundo a carne não herdará o reino de Deus. Gálatas
5, verso 21. Não podemos esquecer de que o mesmo Deus que é um Deus de amor, mas também é um Deus que é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. Portanto, precisamos produzir verdadeiro fruto espiritual. Dar fruto como um crente pode dar fruto? Como produzir esse fruto? Como manter o fruto espiritual até a vinda, até o dia em que Jesus voltar? As lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem impedir cada um de nós de produzir fruto. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Não é nada fácil ser um obreiro verdadeiro na presença de Deus. Enfrentamos lutas, enfrentamos tristeza, mas logo nós esquecemos de tudo quanto vemos as almas rendendo-se aos pés do Senhor Jesus, vendo as pessoas aceitarem Jesus, entregar sua vida, sendo batizado em água e no Espírito Santo. São, na verdade, os frutos e a glória, e o gozo, e a alegria, e a coroa de todo o nosso trabalho. Trabalhe para o Senhor. Seja um semeador, amado e diletos irmãos. Pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá e não poderemos mais anunciar a salvação. Ainda existem muitas pessoas para serem salvos. Muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, frutifique, ganhe vida para o Senhor Jesus. Seja o anunciador da palavra de Deus. Seja um semeador, meu amado, minha amada irmã. Vamos à palavra de Deus, ao versículo da palavra de Deus. No dia de hoje, eu quero falar-vos acerca um passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, verso 24 até o versículo 30. Quero falar sobre estarmos alertas, sobre estarmos vigilantes, pois Jesus voltará. Porque está escrito assim na palavra de Deus: porque o relâmpago ilumina desde uma extremidade exterior dos céus até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Alguma passagem diz assim, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade exterior dos céus até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu da Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amados e diletos irmãos, com base nesta passagem, eu quero vos falar sobre estarmos alertas, sobre estarmos vigilantes. Jesus alertou várias vezes para a natureza. Ele falava sobre olharmos a natureza para a súbita vinda em que ele viesse sobre a terra da sua vinda. Mesmo assim, pode-se observar em
sem muito esforço, que grande parte dos crentes está descuidada, envolvido com as fazeres da vida. Não se prepara para aquele grande momento em que Jesus voltará. E que vemos nessa mensagem do Senhor Jesus falando que Deus na verdade tem falado por meio de Jesus, não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Você precisa, eu preciso, cada um de nós precisa estar preparado. Como um relâmpago, disse o Senhor Jesus. Como um relâmpago. O relâmpago é algo muito rápido. Jesus não declarou qual seria a hora ou o momento exato em que a sua igreja será arrebatada. Mas ele afirmou, ele disse, dir-vos ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vaedes, não sigais. Lucas 17, verso 23. Diante dessa advertência, só nos resta orar a Deus, clamar a Deus e vigiar, para que não fiquemos para trás na volta de Jesus, e para que não sejamos confundidos, pois muito falso cristão, muitos falsos profetas, muito falso Cristo vão surgir, tentando enganar os crentes, e mesmo os ímpios serão enganados. Muitas pessoas estão vivendo vidas enganosas. Precisamos ter discernimento para não ser enganado, pois vivemos os tempos difíceis, onde muitos estão pregando um evangelho mistificado, um evangelho de troca, amados irmãos. Muitas pessoas não pregam o genuíno evangelho. O Senhor Jesus também compara a sua vinda como um ladrão. Mas considerar isto, se o pai da família soubesse a que a vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mateus 24, 43. Para que a sua residência não seja furtada, a sua família esteja em segurança, você mantém os portões e as portas bem fechadas. Hoje a tecnologia oferece segurança à distância. Eu trabalho na área de segurança, amados irmãos, e eu trabalho na área de monitoramento, e eu tenho visto que a tecnologia ela tem ajudado muito as pessoas a vigiarem seus lares. Hoje é normal as famílias muitas vezes viajarem e controlarem por meio do celular aquilo que está ocorrendo na sua rua, no seu quarteirão, em volta da sua casa. E principalmente, amados irmãos, porque as pessoas têm medo do sequestro. E o Senhor Jesus falou que nós deveríamos vigiar, porque a sua vinda poderia vir como um ladrão de noite. Portanto, precisamos manter a nossa vida espiritual fechado de qualquer invasores que venha a nos afastar da presença de Deus. Principalmente, amados irmãos, durante a noite. Mas o que o presbítero quer dizer durante a noite? Durante os dias de trevas, durante o levante do inimigo, precisamos estar seguros. Alguma pessoa também colocam muitas vezes grades de proteção nas janelas. Muitos fazem alto investimento utilizando sistema sofistificado, amados irmãos, para que ladrão não entre na sua casa. E nós, amados irmãos, só podemos usar o sistema que o Senhor Jesus nos deu, para que o invasor não entre dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Qual é o alarme mais sofisticado que um crente pode ter?
É a presença do Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos alerta no momento de perigo. Tudo porque não sabemos a que hora o ladrão pode atacar a nossa família ou roubar os nossos bens. Nós não sabemos o momento que o inimigo vai se investir contra nós, amados irmãos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que temem a Deus e o livram de todo mal. Mas a Bíblia também afirma que Satanás está de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes, amados irmãos, o inimigo, quando investe sobre... O assaltante, muitas vezes, quando investe sobre um lar, muitas vezes, acaba tirando até a vida de um antes querido. E muitas vezes, Satanás, ele quer literalmente nos matar. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Assim como protegemos a nossa casa com câmeras, alarmes, contra os assaltantes, precisamos proteger a nossa vida espiritual contra o ataque do inimigo. Como podemos proteger-nos espiritualmente? A palavra de Deus é a nossa proteção, ele é um escudo. Devemos ler a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, meditando, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, orando, buscando a santificação, participando da comunhão com os santos. Precisamos estar preparados e em segurança para a vinda de Jesus. Não descuide da sua vida espiritual, da sua casa espiritual. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de você. O versículo que nós lemos fala sobre o dia, como nos dias de Noé, pois as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Lucas 17, verso 27. Comer e beber são coisas do nosso próprio instinto, concedido por Deus. Ninguém sobrevive sem alimento ou água. Não há nada de errado em comer, em beber. Porém, o erro está em deixar as coisas desse mundo entrarem dentro do nosso coração. As coisas deste mundo acabam muitas vezes tomando o primeiro lugar em nossos corações. Esquecemos muitas vezes de Deus. E não, amados irmãos, não devemos estar despercebidos quanto à vinda de Jesus Cristo. Ao se referir ao tempo de Noé, Jesus estava mostrando que no dia da sua vinda, a vida transcorrerá normalmente, sem qualquer aviso prévio. Neste glorioso dia, as pessoas estarão realizando os seus afazeres diários. Alguns estarão na fábrica trabalhando, outros estarão na faculdade estudando, outros, inclusive, estarão em reunião dentro da sua célula, dentro da sua igreja. Outros estarão no shopping comprando, estarão muitas vezes nos centros comerciais negociando, quando muitas vezes serão surpreendidos pela volta de Jesus. Assim como nos dias que antecederam o dilúvio, Noé durante anos pregou que o dilúvio viria. Ele falava de dilúvio em tempo onde as pessoas ainda não conheciam a chuva. Por isso muitos não creram e zombaram dele. Mas o dia do dilúvio chegou e os ímpios foram destruídos. E somente Noé e a sua família foram salvos das águas do dilúvio. Gênesis 6, verso 13, até o versículo 8, até o capítulo 8, versículo 22, conta-nos a narrativa do dilúvio. Amados, não vamos ficar despercebidos. Façamos como Noé. Vamos pregar a justiça e juízo divino, pois em breve Jesus virá. A Bíblia fala que eles casavam e davam-se em casamento. Lucas 17, verso 27. Casar é uma forma de constituir família.
pois um casamento é uma grande constituição de Deus. São os projetos de Deus para cada um do ser humano. Ele disse, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Deus deseja o bem-estar de cada ser humano, e o casamento contribui para isso. Porém, muitas coisas, amados irmãos, que o ser humano está fazendo, muitas vezes está dando prioridade somente às coisas terrenas e esquecendo-se da presença de Deus. Muitos estão de tal maneira envolvidos com seus cônjuges, com seus filhos, se esquece que estamos neste mundo de passagem e que o dia do Senhor virá. Mais uma vez, Jesus está afirmando que no dia da sua vinda, a pessoa estará realizando os seus afazeres diários, quando serão surpreendidos, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Muitos estarão projetando casamento, festa, pois isto é o que Deus nos deu para viver aqui na terra. E a Bíblia fala sobre a corrupção geral da terra. Toda a terra estava corrompida e cheia de violência no dia de Noé, no dia de Ló. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra. Gênesis 6, verso 11 e 12. Não havia uma cidade na terra em que a maldade e a depravação dos homens não houvesse chegado. Nós sabemos, amados irmãos, que agora, nesses últimos dias que vivemos, a terra está vivendo como no dia de Noé. A terra está corrompida. Existe uma grande depravação havendo na face da terra. Eu volto a dizer, amados irmãos, que esta depravação tem entrado no seio da família, tem corrompido os bons costumes familiares. A violência tem alcançado um nível assustador. A violência tem subido cada dia mais. O Brasil tem sido um país onde existe várias corrupção, existe crime sendo praticado, uma violência nas grandes metrópoles, existe homicídio no mundo, e a cada ano morre cada vez mais pessoas assassinadas, sendo a maior parte jovens de 15 a 24 anos, ou mesmo pessoas que morrem pela violência nos trânsitos, pessoas que certamente são assaltadas, sequestradas, são violentadas. Existe uma corrupção moral, os sinais da volta de Jesus. A igreja precisa orar, precisa estar atento mais e mais, pois cada dia o país sente a presença do mal. O nosso país, pela misericórdia de Deus, ainda é um país livre, onde podemos pregar o Evangelho. Mas existe uma grande corrupção, uma grande violência. Diante disso, amados irmãos, precisamos estar atentos, pois a volta de Cristo é iminente, pois Jesus pode voltar a qualquer instante. Não podemos ficar parados esperando de braço cruzado que tudo simplesmente aconteça e que as pessoas morram e sofram sem a salvação. Precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte. Precisamos fazer aquilo que o Senhor disse: ide por todas as nações, por todo o mundo, pregando o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, levando a mensagem da salvação e vivendo como o verdadeiro sal, como a verdadeira luz deste mundo, no meio deste mundo que está agonizando. Pois o Senhor nosso Deus, Ele virá
O Senhor Jesus virá, arrebatará a igreja será, este mundo será julgado. O juízo de Deus sobre a corrupção do mundo será eminente. Deus resolveu destruir a humanidade através do dilúvio no dia de Noé. Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra através de fogo e de enxofre. E nós, amados irmãos, nós somos pregadores, nós somos semeadores da palavra. Precisamos aguardar e pregar que depois da volta de Jesus haverá terrível juízo sobre os ímpios, que os ímpios será julgado. O apóstolo Paulo escreveu no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, verso 9, falando sobre o juízo de Deus. Hoje muito crente não ora mais, nem vigia mais, não jejua mais, não busca a presença de Deus, não clama pela presença de Deus, não ora pela sua cidade, não ora pelo seu país, não ora pela sua nação. Muitos crentes estão orando, buscando simplesmente prosperidade, buscando simplesmente riqueza, buscando simplesmente coisas materiais. Esqueceram de fazer o ID do Senhor Jesus. Precisamos, amados irmãos, estar atentos, pois precisamos pregar ao verdadeiro evangelho, falar sobre aquilo que o Senhor determinou em nossa vida, falar sobre a vinda de Cristo, que é o principal alvo da nossa vida, entrar nos céus pelas portas. Então, amados irmãos, a Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Precisamos orar, buscar a presença de Deus. Amanhã estarei falando que aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Amanhã estarei dando continuidade, amados irmãos. Que Deus vos abençoe, que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te glorifico, Pai, por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor me trouxe nesse dia de hoje, Pai. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te glorifico e exalto. Fica conosco. Amém e amém.